Chloe Evans mal sabia o que era descansar. Desde as 7 da manhã, ela estava em pé, equilibrando pratos e correndo para entregar os pedidos no restaurante onde trabalhava. Mas, mesmo no meio daquele caos, ela sempre reservava um momento do seu dia para algo que ninguém ali sabia: alimentar um homem sem teto que ficava sentado na calçada próxima. No breve intervalo entre o almoço e o jantar, Chloe pegava uma marmita, escondia na mochila e saía pela porta dos fundos. Ela sabia exatamente onde ele estaria, no mesmo lugar de sempre, com os braços cruzados e os olhos fixos em algum ponto distante, como se observasse o mundo passar sem fazer parte dele. Jacob, ela sussurrava, ajoelhando-se à sua frente. Hoje tem frango grelhado com arroz e brócolis. Espero que goste. Ele levantava o olhar lentamente, como sempre, e um leve sorriso surgia no canto dos lábios. Definitivamente melhor que ontem. Aquele arroz parecia cimento. Chloe ria, abrindo a marmita. Pelo menos está quente. Jacob pegava a comida com cuidado, como se aquele gesto valesse mais do que a própria refeição. Ele sempre tinha um jeito calmo, silencioso demais para alguém que vivia nas ruas. Nunca pedia nada, nunca reclamava. E o mais estranho, falava com uma elegância que não combinava com suas roupas rasgadas ou o cobertor sujo ao lado. Como foi lá dentro hoje? Ele perguntou entre uma garfada e outra. Um cliente tentou me convencer que ser alérgico à pimenta era motivo para ganhar uma sobremesa grátis. Quase joguei um pudim na testa dele. Jacob soltou uma risada baixa e curta. Chloe adorava vê-lo rir. Não acontecia sempre, mas quando acontecia, iluminava seu dia mais do que qualquer gorjeta. De repente, o som de passos apressados cortou a conversa. Chloe virou a cabeça e congelou. Do outro lado da rua, Dylan, seu noivo, caminhava com uma mulher loira, o braço dela envolto no dele. Eles pareciam muito próximos, mais do que deveriam. Ela riu, passando a mão pelo peito dele. Dylan não tentou esconder. Ele a beijou. O estômago de Chloe revirou. Aquele idiota, murmurou levantando-se num salto. Chloe, espera. Jacob chamou, mas ela já atravessava a rua como uma tempestade prestes a explodir. Dylan! Gritou. O casal parou. Dylan olhou para ela com uma mistura de surpresa e irritação, como se ela fosse um problema que ele havia esquecido de resolver. Chloe, não agora, não agora! Ela quase riu, incrédula. Você está me traindo no meio da rua e ainda me pede para não fazer cena? A loira congelou. Dylan, por outro lado, suspirou impaciente. Você está exagerando, Chloe. As coisas entre nós estão desmoronando há meses. Você só não queria enxergar. 3 anos, Dylan. A voz dela tremia. 3 anos juntos. Você prometeu que íamos casar, que só estava esperando uma promoção, que me apresentaria para seus pais. Por quê? Por que você fez isso comigo? Ele riu, um riso frio e zombeteiro. Porque eu cresci, Chloe. E você? Você continua no mesmo lugar, só uma garçonete. Eu tenho ambição. E, sinceramente, acha que minha família aceitaria alguém como você? Chloe sentiu o ar sair dos pulmões, como se tivesse levado um soco no peito. Seus olhos ardiam, mas ela se recusava a chorar ali mesmo. Ei! Uma voz firme e profunda falou atrás dela. Jacob deu um passo à frente. Estava descalço, com roupas sujas, mas havia algo em sua postura que exigia respeito imediato. Já falou demais, cara, disse Jacob, olhando Dylan diretamente nos olhos. Dylan riu. E você é quem? O faxineiro dela? Não, sou amigo. Olha só, até o amigo sem teto resolveu se meter. Dylan riu com desprezo. É melhor você ir embora antes de falar mais do que sua consciência aguenta. Ele bufou, lançou um último olhar arrogante para Chloe e foi embora com a mulher, sem dizer mais uma palavra. Chloe ficou ali, atônita, tentando processar o que acabara de acontecer, quando seu celular vibrou no bolso. Era sua mãe. Querida,
Está tudo pronto para o fim de semana? Sua avó está tão animada para te ver, especialmente para conhecer seu noivo. Você sabe como ela é. Tudo o que ela quer é ver você casada antes que... Bem, antes que algo aconteça. Chloe engoliu em seco. Sim, mãe. Está tudo bem. Ele vai comigo. Claro. Estamos indo muito bem. Que maravilha, querida. Vai ser lindo. Ela está contando os dias. A ligação terminou. Chloe ficou parada olhando para o nada, claramente sobrecarregada. Você mentiu, disse Jacob. Eu menti, ela respondeu. Ela respondeu sem fôlego. Sua avó quer te ver casada. É o sonho dela. Eu prometi que estaria casada antes do aniversário dela. E é neste domingo. Jacob a olhou por um instante. Depois ajeitou o casaco e disse com a voz mais calma do mundo. Case-se comigo. Ela riu, incrédula. Você está brincando, né? Não. Case-se comigo. Apresente-me para sua avó. Depois de 3 meses, a gente se divorcia. Você cumpre sua promessa e eu te ajudo com isso. Chloe ficou parada, como se a calçada tivesse congelado no tempo. A ideia era loucura, mas a vida dela já era um caos. E Jacob, bem, de algum jeito, ele era a única pessoa que nunca tinha pedido nada ou esperado algo dela. Você é um sem-teto. Talvez. Mas sou um sem-teto que sabe ser grato e que te respeita. Isso já é mais do que seu ex alguma vez fez. Chloe ainda olhava para Jacob como se ele tivesse acabado de sugerir pular de paraquedas sem paraquedas. Você está falando sério? Perguntou quase num sussurro. Estou. E antes que pergunte, não sou louco. Ou pelo menos não mais louco do que você precisa que eu seja agora. Ela cruzou os braços tentando entender se ele estava brincando ou se realmente estava propondo aquele casamento, um contrato, um favor, um acordo louco entre dois estranhos. Mas por quê? Sussurrou sem tirar os olhos dele. Porque você me deu comida todo dia sem pedir nada em troca. Porque ouvi como sua avó falou com você ao telefone. E porque talvez você precise de alguém agora só por um tempo. Chloe mordeu o lábio, o coração acelerado, a mente gritando, não. Mas algo dentro dela, talvez aquela parte que sempre se sentiu ignorada, invisível, descartável, sussurrava, por que não? Tá bom, disse finalmente engolindo em seco. Vamos nos casar. Jacob sorriu, surpreso por sua proposta ter sido aceita. E assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, os dois seguiram para o cartório. Vamos brincar um pouco? Para quem só lê os comentários, digite frango frito nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Voltando à história. O prédio do cartório era simples, sem nada de especial, e naquela tarde não havia muita gente. Chloe usava o uniforme do restaurante por baixo de um casaco gasto. E Jacob? Bem, ele parecia um personagem de filme pós-apocalíptico. Mesmo assim, caminharam juntos até o balcão. Viemos para casar, disse Chloe, sem hesitar. A mulher atrás do balcão levantou o olhar devagar, olhando-os como se fossem uma pintura torta na parede. Certo, disse, pegando alguns formulários. Vamos precisar dos seus documentos e que preencham isso rápido. Ainda temos tempo hoje. Chloe preencheu tudo com mãos trêmulas, mas decididas. Jacob, por outro lado, escreveu com uma caligrafia tão impecável que chamou a atenção da recepcionista, que ergueu uma sobrancelha. Quando terminaram, entregaram os papéis. Poucos minutos depois, foram chamados para a sala do juiz. Boa tarde, disse o juiz, um homem mais velho, de cabelos brancos e óculos finos. Vamos ser rápidos, certo? Mas ele olhou para Jacob com certa preocupação. Tem certeza que quer se casar com esse homem, senhorita? Chloe não hesitou. Absolutamente. Você nem o conhece. Sei o suficiente. O juiz deu de ombros. Se vocês concordam, vamos oficializar. E assim, com palavras formais e olhares cheios de dúvidas e nervosismo,
Chloe Evans e Jacob Smith foram declarados marido e mulher. Saíram do cartório como duas crianças que acabaram de pregar uma peça nos adultos. Chloe suava frio. Jacob parecia calmo demais, como se já tivesse passado por coisas mais estranhas do que um casamento repentino com uma garçonete desesperada. E agora? Ela perguntou, segurando a certidão de casamento na calçada. Agora você me leva para sua casa. Temos que chegar limpos e apresentáveis na casa da sua avó neste fim de semana, certo? Chloe soltou uma risada nervosa. Acabei de me casar com um estranho. Meu Deus, me casei com um estranho. Um estranho educado e eu sei lavar louça, respondeu Jacob, caminhando ao lado dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. O apartamento de Chloe era pequeno, mas arrumado. Um estúdio com cozinha americana, sofá-cama e um banheiro minúsculo. Ela entrou e largou a bolsa no chão, ainda tremendo da adrenalina do dia mais absurdo da sua vida. O banheiro é ali, disse apontando. Jacob assentiu e entrou, pegando a toalha que ela lhe deu. Chloe sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Casei com um homem sem teto, alguém que mal conheço e vou levá-lo para conhecer minha avó. O que eu estou fazendo da minha vida? Ela pensou, antes que pudesse responder. Ouviu o som do chuveiro sendo ligado. Minutos depois, a porta se abriu e Jacob saiu, enrolado apenas numa toalha branca, o cabelo ainda molhado, pingando pelas costas largas e o peito definido. Os olhos de Chloe se arregalaram. Uau! Ela soltou, antes de conseguir se controlar. Jacob ergueu uma sobrancelha. Aconteceu alguma coisa? Não, ela gaguejou. É que você não parece exatamente desnutrido. Ele deu uma risada baixa. Eu me exercito quando posso. Dá para manter a forma com barras de puxar no parque e correndo atrás dos ônibus. Ela riu, ainda surpresa com o que via. Aquilo não era o corpo de qualquer homem. Parecia coisa de comercial de perfume. Chloe desviou o olhar, tentando não pensar demais no fato de que, tecnicamente, aquele homem agora era seu marido. Vista alguma roupa, disse levantando-se. Amanhã saímos cedo para visitar minha avó. Melhor deixar tudo pronto. Na manhã seguinte, ainda incrédula com tudo que estava acontecendo, Chloe dirigia seu carro velho pela estrada rumo ao campo onde sua avó Margot morava. Jacob estava ao seu lado, vestindo uma camisa social simples e uma calça emprestada do irmão dela. Roupas que ela guardava desde o último Natal. Nervosa? Ele perguntou. Eu? Não, só um pouco em pânico. Vai dar tudo certo. Você tem um dom estranho de se manter calmo em situações completamente ridículas. Talvez eu já tenha tido muita prática. Ela o olhou, curiosa. Você fala como se tivesse passado por coisas piores. Passei. Ela quis perguntar mais, mas a casa apareceu à vista, com flores no jardim e fumaça saindo da chaminé. Quando estacionaram, a mãe de Chloe saiu correndo para cumprimentá-los, puxando-a para um abraço apertado. Finalmente! Disse, depois se virou para Jacob. E esse deve ser o Jacob. Prazer em conhecê-lo, querido. Ele sorriu e a cumprimentou educadamente. O prazer é meu. A vovó está animada. Ela está no quarto. Vai vê-la, Chloe. Leve seu marido com você. Chloe sentiu um frio no estômago enquanto caminhava pelo corredor. Abriu a porta do quarto e lá estava a vovó Margot, sentada em sua poltrona enrolada num xale floral. Vovó, disse com carinho, quero que conheça alguém. Este é o Jacob. A velha mulher o encarou, os olhos pequenos estreitando-se, estudando seu rosto com atenção. Jacob, murmurou, esse nome me parece familiar. Você não é aquele bilionário desaparecido, por acaso? Jacob congelou, ficou em silêncio. Chloe olhou entre os dois, incrédula. Ah, mãe! Como se Chloe fosse se casar com um bilionário. Deve estar confundindo com outra pessoa, disse a mãe de Chloe. Jacob manteve a compostura, embora o coração disparasse.
A avó de Chloe o olhava como se estivesse puxando memórias de uma caixa trancada há muito tempo, desenterrando imagens de um passado que ele queria esquecer. Acho que está me confundindo com alguém, disse ele com um sorriso educado. Talvez, murmurou Margot, ainda olhando para ele. Mas esses olhos... Eu me lembro desses olhos. Não se esquece olhos assim. Chloe se aproximou e segurou delicadamente a mão da avó, tentando mudar de assunto. Vovó, está tudo bem. O Jacob é novo por aqui. Deve estar pensando em outra pessoa. A velha mulher continuou olhando por mais alguns segundos, até finalmente sorrir. Você tem razão, querida. A idade prega peças na minha cabeça às vezes. Estou ficando velha demais para confiar na minha memória. Jacob relaxou os ombros discretamente. O olhar dela ainda pairava em sua mente. Ele não podia ser reconhecido. Não agora. Parece um homem bom, disse ela, sorrindo para Chloe. Se ele cuidar bem de você, tem minha bênção. Ele cuida. Chloe respondeu, surpresa ao perceber que falava sério. Pouco depois, todos se reuniram ao redor da mesa para o jantar. A mãe de Chloe havia preparado um banquete: frango assado, arroz com amêndoas, salada de batata, torta de maçã. Mais comida do que Chloe costumava ver em um mês inteiro de trabalho. Jacob, se sirva, querido, disse a mãe, empurrando um prato na direção dele. Ele agradeceu com um sorriso gentil e se serviu com moderação. Seus movimentos eram graciosos, refinados, como se tivesse crescido em mesas muito mais sofisticadas do que aquela. Chloe percebeu, e a mãe dela também. Você tem bons modos, Jacob. O que fazia antes de conhecer minha filha? Jacob hesitou por um segundo. Chloe também. Trabalhei com pessoas em vários lugares. Nada fixo, respondeu com uma calma ensaiada. Consultoria. Ajudava pequenos negócios a crescer. Agora estou fazendo uma pausa, começando do zero. A resposta foi convincente o suficiente para encerrar a conversa. Chloe soltou o ar que estava prendendo. Chloe me contou que vocês se conheceram recentemente. Foi amor à primeira vista? Provocou a mãe. Chloe lançou um olhar para Jacob, tentando esconder o pânico nos olhos. Mais ou menos, ele respondeu, sorrindo para ela. Foi uma conexão inesperada, mas muito real. Por um momento, tudo pareceu intenso demais. O jeito como ele olhava para Chloe não era fingimento. Havia verdade ali. Calor, admiração. Ela desviou o olhar, as bochechas queimando. O que importa é que ela está feliz, disse a mãe. E se a vovó deu a bênção, quem sou eu para discordar? Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Jacob contou histórias neutras, cuidadoso para não revelar nada que pudesse entregá-lo. Ainda assim, cada resposta fazia Chloe erguer uma sobrancelha mentalmente. Ele falava com conhecimento sobre vinhos, mencionava um restaurante italiano sofisticado e usava um vocabulário que não combinava com alguém que vive nas ruas. Depois da sobremesa, Jacob se ofereceu para lavar a louça, o que encantou completamente a mãe de Chloe, enquanto ela levava a avó para o quarto. E o que você realmente achou dele? Chloe perguntou, sentada na beira da cama da avó. Margot sorriu. Ele é especial. Sabe, sempre tive um bom pressentimento sobre as pessoas, mas ele não está contando toda a verdade. Isso é óbvio. Ele é mais do que diz ser, eu sei. Eu sei, murmurou Chloe, olhando para as mãos. Mas, vovó, ele me ajudou quando eu estava no meu pior momento e, honestamente, não sei como teria passado por esses últimos dias sem ele. A avó apertou a mão dela com carinho. Às vezes, os segredos das pessoas não definem quem elas são. O que importa é como elas nos tratam. Chloe sorriu, tocada. Beijou a testa da avó e voltou para a sala. Jacob estava terminando de guardar a louça. Você é bem boa lavando louça, disse ela. Sei fazer algumas coisas. Fui escoteiro, respondeu ele com um sorriso suave.
Ela riu. Acho que minha mãe gostou mesmo de você. E minha avó... Bem, ela não te expulsou, então estamos indo bem. Que bom. Agora só faltam o quê? 90 dias? Algo assim? Jacob olhou para ela por alguns segundos, mais sério. Sabe, se algum dia quiser parar com tudo isso, é só dizer a palavra. Eu sei. Mas por enquanto está funcionando. De um jeito estranho, mas está. Ficaram em silêncio por um momento. Chloe observava Jacob atentamente. Não conseguia parar de pensar no jeito como ele falava, como se movia. Ele disse que ajudava empresas, mas havia algo mais. Algo que não contava. Posso te perguntar uma coisa? Disse quase sem pensar. Por que você estava naquela calçada naquele dia? Por que aquele lugar? Jacob hesitou. Parecia um lugar seguro. Eu precisava desaparecer. Aquela calçada parecia invisível. E eu precisava ser invisível por um tempo. Fugindo de quê? Ele sorriu, mas não respondeu. Naquela noite, Chloe dormiu no seu antigo quarto de infância. Jacob ficou na sala, no sofá, mas nenhum dos dois dormiu bem. Estavam ocupados demais, pensando um no outro e no que começavam a sentir, mesmo que não pudessem admitir. Na manhã seguinte, despediram-se da avó com abraços calorosos e sorrisos sinceros. Margot segurou a mão de Jacó por mais tempo do que o esperado. Obrigada por cuidar da minha menina, disse ela. Quem cuida de mim é ela, respondeu ele. No carro, a caminho da cidade, Chloe ficou em silêncio por vários minutos olhando pela janela. Jacob deu espaço. A volta para o apartamento foi silenciosa, mas carregada de algo novo. Uma tensão leve, quase invisível, como um fio esticado entre os dois. Desde que saíram da casa da avó, Chloe não conseguia parar de pensar em como ele respondeu às perguntas da família com calma, confiança e uma elegância que não vem da vida nas ruas. Mas, por enquanto, ela decidiu não perguntar. Ainda não. Assim que entraram no apartamento, Chloe tirou os sapatos e largou a bolsa no sofá. Estou exausta, disse, espreguiçando-se. E você? Eu estou pronto para cozinhar. Ela olhou surpresa. Você cozinha? Depende do que você chama de cozinhar. Sei fazer omelete, macarrão e... É basicamente isso. Chloe riu, jogando os cabelos para trás. Perfeito. Omelete é ótimo. Foram para a cozinha, pequena demais para duas pessoas, o que tornava inevitável esbarrar nos ombros e soltar risadinhas enquanto pegavam os temperos. Jacob cortava os ingredientes com tanta precisão que Chloe parou para observá-lo. Você tem um jeito interessante com a faca. Já trabalhou em cozinha profissional? Assisti muitos vídeos e tive tempo para praticar. Tempo demais, digamos que a vida me deu algumas pausas forçadas. Ela sorriu, mesmo sentindo que havia mais por trás daquela resposta. Mas Jacob era bom em mudar de assunto, e ela não queria estragar o clima. O jantar ficou pronto em minutos, e eles se sentaram lado a lado no sofá, pratos no colo, assistindo a um filme qualquer na TV. Era uma comédia romântica, irônica o suficiente para fazê-los rir. Olha isso, disse Jacob, apontando para a Estela. Eles se odeiam. Aí ela tropeça, ele a segura, eles se encaram e, bum, estão apaixonados. A famosa viagem do amor. Chloe riu. Não é assim na vida real. Não? Ela o olhou de lado. Não. Na vida real tem contas, caos, e ninguém está lá para te segurar quando você cai. Você simplesmente cai. Jacob baixou o olhar por um momento, como se aquelas palavras tivessem tocado algo profundo dentro dele. Às vezes alguém segura. Raramente, mas acontece. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Estava cheio de significado. Chloe sentiu um calor subir no peito, algo que tentou afastar com a próxima garfada. Depois do jantar, Chloe lavou a louça enquanto Jacob secava. Dividiram as tarefas naturalmente como se já tivessem feito aquilo centenas de vezes. Está ficando tarde, ela disse. Trabalho o dia todo amanhã. Quer que eu durma no sofá? Ela fez uma pausa.
Nunca tinham falado sobre isso. Desde o casamento, dormiam em espaços separados, quase como colegas de apartamento. Mas agora ela hesitou. Não, você pode dormir no colchão. Eu fico no sofá hoje à noite. Jacob franziu a testa. Chloe, está tudo bem. Sério, você também precisa descansar. Tá bom, mas se quiser trocar depois, é só me acordar. Ela assentiu, secando as mãos. Enquanto ele ia tomar banho, ela arrumou o colchão com lençóis limpos e deixou um cobertor por perto. Quando ele saiu, vestia uma camiseta larga que ela lhe emprestara e um short que mal escondia o quão forte ele era. Chloe fingiu não notar, mas era impossível ignorar. Jacob tinha um corpo atlético, definido, e ainda assim seus olhos eram calmos, gentis, nunca agressivos. Ele carregava força e bondade no mesmo corpo. Ela apagou a luz e se deitou no sofá, mas o sono não vinha. O silêncio do apartamento só era quebrado pelo som da respiração dele do outro lado da sala. E então, como se lesse seus pensamentos. Chloe, hein? Você se arrepende? Ela virou para o lado, apoiando o rosto na almofada. Arrepender do quê? De tudo isso? Do casamento? Da loucura? De mim? Ficou em silêncio por um momento. Não, ainda não. Ainda não? Bem, ainda há tempo, né? Eles riram baixinho. O silêncio voltou, mas dessa vez ela não queria dormir. Não com aquele sentimento no peito. Levantou-se silenciosamente e foi até a janela, puxando a cortina de lado. A noite lá fora estava calma, a cidade respirando sob luzes suaves e buzinas distantes. Não consegue dormir? Jacob perguntou, surgindo ao lado dela. Ela balançou a cabeça. Minha mente não para. A minha também. Ficaram ali, lado a lado, olhando para a rua. Os ombros se tocaram levemente. A respiração dele estava tão perto que ela sentia o calor. Chloe virou a cabeça e o encontrou olhando para ela com aqueles olhos intensos, honestos e perigosamente próximos. Jacob... Shh! Ele se aproximou mais. O nariz dele roçou o dela. O silêncio entre eles era denso, cheio de desejos não ditos. Os lábios quase se tocaram. Quase. Chloe fechou os olhos, mas no último segundo, o medo falou mais alto. Ela se afastou, abaixando a cabeça. Desculpa, murmurou. Jacob apenas assentiu com um pequeno sorriso. Tudo bem, não era a hora certa. Ela voltou para o sofá, o coração disparado e confuso. Deitou-se sem dizer mais nada. E, pela primeira vez naquela noite, Jacob também ficou em silêncio. Na escuridão, cada um pensava no que poderia ter sido e no que inevitavelmente ainda poderia vir. Na manhã seguinte, Chloe acordou com a luz suave entrando pelas frestas da cortina. Virou-se no sofá, o corpo dolorido pela posição desconfortável, e olhou para o colchão onde Jacob havia dormido. Estava vazio. Ela se levantou rápido e deu alguns passos até a porta que estava entreaberta. Ao abrir um pouco mais, viu Jacob encostado no parapeito da varanda, de costas para ela, o telefone preso entre o ombro e a orelha. A postura tensa, a voz baixa e firme. Eu sei. Ele está transferindo fundos da conta de custódia. Já conferi as transferências do mês passado. Temos quase tudo. Só precisamos de mais uma gravação. Pausa. Não, não posso voltar ainda. Um passo em falso e tudo pode desmoronar. E você sabe disso. Chloe recuou antes que ele percebesse sua presença, o coração acelerado. Aquela não era a voz de alguém tentando recomeçar. Era a voz de alguém em missão. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ela se afastou devagar e voltou para a sala. Quando Jacob entrou alguns minutos depois, ela tentou agir naturalmente. Bom dia, ele disse, o cabelo bagunçado pelo vento. Bom dia, ela respondeu, evitando seus olhos. Você acordou cedo. Não conseguiu dormir? Hã? Chloe foi até a cozinha e começou a preparar o café. Tentava se concentrar nas tarefas simples, mas sua mente não parava de girar. Mais uma gravação, conta corrente. Não posso voltar ainda. Ela não sabia muito sobre o passado de Jacó.
mas começava a perceber que o que ele escondia era muito maior do que apenas fingir ser um homem sem teto. Depois do café, Jacob se ofereceu para sair e comprar pão. Disse que precisava de uma caminhada. Chloe ficou sozinha no apartamento, sentada no sofá, com os joelhos abraçados ao peito. Ligou a TV só para ter um pouco de barulho de fundo. Passou os canais sem pensar até parar num programa de notícias de negócios. Foi quando ela viu, na tela, uma foto de dois homens de terno. Um deles era Jacob, mas sem barba por fazer, vestindo um terno elegante, cercado por repórteres. A legenda dizia: "O desaparecimento de Jacob Smith ainda é um mistério. Bilionário desaparecido pode estar fugindo." Chloe sentiu um arrepio subir pela espinha. "Bilionário", ela sussurrou. A repórter continuou: "Jacob Smith, herdeiro e CEO de uma das maiores empresas de investimentos do país, desapareceu sem deixar rastros logo após surgirem acusações de fraude dentro da companhia. A suspeita recai sobre um dos seus sócios, mas até agora nenhuma prova concreta foi encontrada. A polícia considera 3 possibilidades: fuga, sequestro ou desaparecimento voluntário." Chloe desligou a TV sem pensar. O rosto era o mesmo, a voz, os olhos. Aqueles olhos que sua avó jurava reconhecer. Não era coincidência. Era ela. O mesmo homem que comia comida para a viagem na calçada, que dormia no colchão da sala, que cozinhava com ela na cozinha minúscula, era um bilionário desaparecido. Ela ficou ali, paralisada, tentando juntar a realidade que achava conhecer. Sentiu-se traída, usada, enganada, mas ao mesmo tempo lembrou das pequenas coisas, a gentileza dele, o jeito como cuidava da avó, os momentos silenciosos, cheios de significado, o quase beijo. Quando Jacob voltou com uma sacola de pão, encontrou Chloe sentada, com os braços cruzados e o controle remoto ainda na mão. Ele percebeu o clima imediatamente. "Aconteceu alguma coisa? Tem algo que você quer me contar?" Jacob parou no meio da sala, procurando os olhos dela. "Sobre o quê? Não finja. Não comigo." Ela se levantou devagar, apontando o controle para a TV. "Eu te vi no noticiário. Jacob Smith, bilionário desaparecido, possivelmente foragido. Disseram isso. É você, não é?" Ele não respondeu, e o silêncio falou por si só. "Desde quando?" Ela perguntou a voz trêmula. "Desde quando tudo isso é mentira?" "Nunca foi mentira", ele finalmente disse, mas também não fazia parte do plano. Chloe deu uma risada amarga. "Não fazia parte do plano, Jacob. Você apareceu na minha vida como se tivesse caído do céu. Aceitou se casar comigo. Entrou na minha casa, na minha família. E o tempo todo escondeu que era milionário." "Bilionário, tecnicamente", ele corrigiu, quase por hábito. Quando percebeu como aquilo soou, baixou o olhar. "Desculpa, saiu tudo errado." "Tá brincando comigo?" Ela deu um passo à frente, mas ele recuou. "Não me toque." A voz dela falhou. "Eu confiei em você. Te levei para conhecer minha avó. Eu..." A voz vacilou de novo. "Eu estava começando a gostar de você." Jacob parecia engolir em seco. Os olhos dele estavam cheios de algo que ele lutava para não mostrar. "Eu ia te contar tudo, juro. Só precisava de mais tempo. Meu sócio está tentando destruir tudo que construí. Ele tem roubado o dinheiro da empresa. Fingi meu desaparecimento para investigar tudo discretamente, com a ajuda de um amigo de confiança. Era a única forma de pará-lo sem colocar mais gente em risco. E aí você apareceu, e eu não esperava sentir nada por você." Chloe balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo agora. "Tarde demais, Jacob." Ela caminhou até a porta e a abriu. "Vai embora, Chloe. Vai agora." Ele hesitou por um segundo, mas entendeu. Pegou a sacola que ainda segurava e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele e, com ela, algo dentro dela pareceu se partir também. Chloe não dormiu nada naquela noite. O apartamento parecia mais pesado sem Jacob ali.
Mesmo quando ele não dizia nada, sua presença preenchia o ambiente com algo que agora parecia ter ido embora, deixando um vazio estranho. Ela se encolheu no sofá, olhando para a aliança de casamento ainda no dedo. Por que ainda a usava? Por que não a tirou, assim que descobriu quem ele realmente era? A verdade era que ela não queria deixar ir aquele sentimento. Por mais confuso que tudo fosse, aquele pequeno anel em seu dedo representava algo que, mesmo tendo começado com um acordo louco, havia se tornado mais real do que ela jamais imaginara. Eu estava começando a gostar de você, ela tinha dito, e não era mentira. Do outro lado da cidade, Jacob estava em um quarto de hotel barato, pequeno demais para um homem carregando tanto do passado. Ele encarava o teto, o telefone repousando sobre o peito, desligado. Desde que saiu do apartamento de Chloe, não teve coragem de ligar para ninguém. Nem para o advogado, nem para o amigo que o ajudava a reunir provas contra seu sócio. Nada fazia mais sentido. As palavras dela ecoavam em sua mente. O olhar de decepção no rosto dela doía mais do que qualquer traição corporativa que ele já enfrentara. Ele nunca mentiu sobre seus sentimentos nenhuma vez. Mas esconder quem ele era, mesmo tendo uma boa razão, agora parecia imperdoável. Fechou os olhos e respirou fundo, lembrando da primeira vez que Chloe o chamou pelo nome, da primeira vez que ela realmente riu de uma de suas piadas bobas, da primeira vez que pensou: se tudo der errado, pelo menos conheci alguém como ela. 2 dias se passaram. Chloe voltava do restaurante exausta, a mente entorpecida pela rotina. A vida tinha voltado ao normal, ou quase, mas tudo parecia diferente, menos colorido, menos interessante. Chegou em casa e, como sempre, largou a bolsa no sofá. Mas ao acender a luz, percebeu algo novo. Uma pequena caixa branca sobre a mesa da cozinha e, ao lado, um envelope. O coração acelerou. Ela se aproximou devagar e pegou o bilhete. Não voltei por mim. Voltei por você. Não para pedir perdão, mas para deixar algo que pertence a você. Estou torcendo por você, onde quer que esteja. Jay. Dentro da caixa havia um anel idêntico ao dela, junto com um chaveiro com um mini buquê. Simples, discreto, mas cheio de significado. Chloe sentou-se, segurando os objetos nas mãos. Talvez não estivesse pronta para vê-lo de novo, mas não podia fingir que não sentia nada. Naquela noite deitou-se com o coração pesado, abraçando o travesseiro, como se tentasse segurar um pedaço de tudo que haviam compartilhado. No dia seguinte, a caminho da padaria para comprar café, parou ao ver as notícias passando na TV atrás do balcão. Lá estava Jacob, cercado por repórteres. E quanto às acusações de fraude dentro da sua empresa, Sr. Smith? Perguntou um jornalista. Jacob respondeu sério, firme. As provas foram entregues às autoridades hoje. Meu sócio será responsabilizado por cada erro cometido. Enquanto estive fora, reuni tudo o que precisava para provar minha inocência. E agora? Agora eu posso respirar. Chloe ficou ali, assistindo cada segundo. Ele parecia tão diferente do homem descalço que conhecera na calçada, mas ao mesmo tempo, exatamente o mesmo. No caminho de volta para casa, passou pela calçada onde o conhecera pela primeira vez. O mesmo lugar onde lhe dera a primeira refeição. O mesmo olhar cansado, mas honesto, nos olhos dele. Havia algo dobrado no canto. Um cobertor. O cobertor de Jacob. Ela se ajoelhou, tocando o tecido com delicadeza. Era quase como encontrar um fantasma que ela mesma havia imaginado. Naquela noite fez algo que vinha evitando. Abriu o celular e digitou o nome completo dele na busca. Apareceram artigos, entrevistas, vídeos e então uma matéria antiga de antes de tudo acontecer. Uma entrevista onde ele sorria ao lado do pai, falando sobre o valor de construir um império com integridade. Ela ouviu ele dizer: meu pai sempre me ensinou que confiança é a coisa mais cara que existe e a mais frágil. Uma vez quebrada, raramente volta. Chloe sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
Agora sabia que ele não era apenas um bilionário tentando se esconder. Era um homem tentando salvar seu próprio nome. E no caminho, encontrou o dela. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para sair, Chloe encontrou outro envelope no chão. O coração disparou. Ela o pegou com as mãos trêmulas e leu: Hoje é a audiência que vai decidir o futuro da minha empresa. Não sei se vou perder tudo, mas pelo menos não perdi minha consciência. Só queria que você soubesse que ainda sonho com aquele quase beijo, Jacob. Ela fechou os olhos, sentindo o mundo desacelerar só um pouco. Naquela noite sonhou com ele. Não a versão bilionária, de terno e cercado por câmeras, mas o homem de olhos calmos que ria quando ela queimava o arroz, que lavava a louça com a camisa encharcada, que dormia no colchão ao lado do sofá e perguntava se ela queria trocar de lugar. E naquele sonho, o beijo finalmente aconteceu. Sem interrupções, sem medo, sem mentiras. Era fim de tarde quando Chloe decidiu sair de casa. Passara os últimos dias tentando fugir dos próprios pensamentos, mas a verdade era que eles ainda estavam lá, pressionando seu peito, sussurrando memórias que ela não conseguia apagar. Mesmo depois de tudo vir à tona, algo dentro dela continuava a lembrar Jacob como o homem que ria enquanto descascava cebolas com ela, que dividia um cobertor rasgado no sofá, que a olhava como se o mundo tivesse parado por um segundo para que aquele olhar entre eles pudesse acontecer. Mas agora ela sabia tudo, ou pelo menos achava que sabia. Determinada a seguir em frente, ou pelo menos fingir que podia, caminhou até a livraria do bairro, um lugar onde costumava ir quando o mundo parecia grande demais. Passou os dedos pelas lombadas dos livros, tentando se distrair, quando ouviu duas mulheres conversando do outro lado da estante. E agora ele aparece como se nada tivesse acontecido. Isso é típico dos ricos. Eles desaparecem quando convém e voltam quando é seguro. Mas você viu o vídeo dele? Parecia sincero. Não sei. Tem algo nos olhos dele. Parece que ele realmente está arrependido. E aquela frase, qual? Eu não perdi minha consciência. O estômago de Chloe revirou. Ela não queria ouvir aquilo. Não queria o nome dele ainda pairando no ar. Ou pior, em seus pensamentos. Voltou para casa tentando afastar tudo, até que seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Número desconhecido. Você precisa saber o que ele fez por você. Chloe franziu a testa. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Desta vez com um endereço e um horário, sem nome, sem explicação. Por vários minutos, ela ficou parada, encarando a tela. Sentiu-se ridícula por sequer considerar ir, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender tudo de uma vez, venceu. No horário marcado, Chloe chegou ao endereço, um pequeno prédio comercial no centro da cidade. Subiu as escadas até o terceiro andar, onde foi recebida por um homem de terno, cabelos grisalhos e expressão séria. Senhorita Evans, sou Thomas. Trabalhei com Jacob por muitos anos. Ele me pediu para entregar algo pessoalmente, caso vocês se afastassem. Que tipo de coisa? A verdade. Mas de um jeito que só você pode decidir o que fazer com ela. Ele entregou a Chloe um pendrive e apontou para a sala ao lado. Tem um computador lá dentro. Você pode assistir sozinha. Eu espero aqui. Chloe entrou. O coração batendo forte, fechou a porta e conectou o dispositivo. Havia apenas um arquivo. Ela clicou 2 vezes e o vídeo começou. Jacob apareceu na tela, sentado, vestindo as mesmas roupas simples que usava nos primeiros dias no apartamento dela. O fundo era branco, simples. Ele parecia tenso. Oi, Chloe. Se você está assistindo a isso, significa que eu estraguei tudo de novo. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto. Queria te contar tudo desde o começo. Queria que fosse tudo limpo, honesto. Mas entrei na sua vida num momento em que desaparecer era minha única chance de ficar livre. E então você apareceu e de algum jeito me deu paz. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera.
Aceitei aquele casamento porque pensei que seria um ato rápido, só uma desculpa, uma fuga. Mas em você encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Verdade. Eu precisava disso mais do que percebia. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que não queria nada de mim. Nenhum favor, nenhum acordo, nenhum número. Você só queria me alimentar e conversar comigo. E eu me apaixonei por você antes mesmo de perceber. Chloe engoliu em seco. As palavras pareciam tão genuínas que doíam ainda mais. Deixei este vídeo porque sei que talvez nunca tenha outra chance. Sei que posso perder tudo, inclusive você. Mas se algum dia você quiser saber tudo, sem máscaras, estarei esperando. E se não quiser, vou entender. De qualquer forma, obrigado por me ver quando ninguém mais viu. Jacob. A tela ficou preta. Chloe ficou sentada, imóvel. As palavras ainda pairavam no ar. Não era só um pedido de desculpas. Era uma confissão crua, sincera. Era real. Quando saiu da sala, o homem chamado Thomas lhe entregou um envelope. Isso é para você. Jacob providenciou para que o apartamento ficasse em seu nome, caso ele desapareça de novo. Mas a papelada já está pronta para a transferência, não posso aceitar isso. Ele queria que você tivesse algo seu, algo que ninguém pudesse tirar. Chloe ficou sem palavras. Pegou o envelope, mas não o abriu. Desceu as escadas, sem saber exatamente para onde estava indo. No caminho de volta para casa, parou num parque, sentou-se num banco e respirou fundo. O celular vibrou. Mensagem de vídeo recebida. Envie para ela, Jacob. Ela hesitou. Era uma gravação mais recente. O vídeo começou com ele em pé, diante de uma janela à noite, as luzes da cidade brilhando ao fundo. Mas uma coisa que eu queria te mostrar. Algo que nunca mostrei a ninguém. A câmera tremeu um pouco, enquanto ele a virava para revelar uma parede de fotos. Fotos impressas cuidadosamente presas. Chloe reconheceu muitas delas. O dia em que o levou para visitar a avó, um momento dela dormindo no sofá, uma foto borrada dela rindo na cozinha, provavelmente sem perceber que ele a observava. Eu guardei cada segundo, continuou ele, agora de volta à tela. Porque mesmo que não tenha durado muito, foi a melhor parte da minha vida em muito tempo. E se eu tiver que desaparecer de novo, só quero que você saiba que não foi uma encenação, não foi um plano. Foi amor. Chloe apertou o telefone contra o peito. Por mais que tentasse resistir, as lágrimas já escorriam. Foi amor. Confuso, interrompido, improvável. Mas foi. Na manhã seguinte, acordou com a mente clara. Se ainda havia dúvidas, queria enfrentá-las uma a uma. Pela primeira vez desde que Jacob saiu do apartamento, Chloe voltou ao lugar onde ele costumava sentar, a calçada onde a história deles começou. Não havia ninguém lá, mas ao se aproximar, percebeu algo colado na parede. Uma foto impressa. Era dela e de Jacob, tirada por alguém sem que eles percebessem, sentados lado a lado, rindo. No verso da foto, um bilhete escrito à mão. Eu ainda sonho com aquele quase beijo. Ela sorriu entre as lágrimas. Naquela noite, Chloe sentou-se no chão da sala, luzes apagadas, revendo todas as mensagens, vídeos, gestos. Lentamente, o ressentimento começou a dar lugar à saudade, e a saudade ao desejo de entender. Ela não havia sido enganada. Ela havia sido amada, de um jeito confuso, assustado, bagunçado, mas amada de verdade. E ao perceber isso, soube que o que havia entre eles ainda não tinha acabado. 2 semanas se passaram desde a última mensagem de Jacob. 2 semanas de espera, mesmo que Chloe não quisesse esperar. 2 semanas em que o silêncio falou mais alto do que qualquer desculpa. O apartamento parecia diferente agora. O riso que antes ecoava pelas paredes havia sumido. O cheiro do café pela manhã não tinha mais o mesmo sabor. E o colchão dobrado no canto era um lembrete diário de que alguém estivera ali e não estava mais. Chloe tentava se manter ocupada.
dobrou seus turnos no restaurante, trabalhou dias seguidos, limpou o apartamento, até que cada canto brilhasse. Mas no fim do dia, quando o silêncio se instalava, o vazio voltava. Ela não sabia o que doía mais: a ausência de Jacob ou o fato de que ele não voltara para consertar as coisas. Numa tarde, enquanto lavava copos no restaurante, a gerente entrou com um olhar estranho. Chloe, tem alguém te esperando lá fora. Ela enxugou as mãos, confusa. Um cliente? Não parece, mas disse que precisa falar com você. Disse que se chama Laura Smith. Chloe congelou por um instante. Smith? Saiu pela porta dos fundos e lá estava uma mulher bem vestida, postura calma e confiante, cabelo castanho preso num coque impecável. Os olhos dela eram iguais aos de Jacob. Você é Chloe Evans? A mulher perguntou. Sim. Quem é você? Sou a irmã do Jacob. O mundo girou por um segundo, mas Chloe se manteve firme. O que você está fazendo aqui? Laura sorriu levemente, como se entendesse perfeitamente a reação de Chloe. Estou aqui porque meu irmão não pode estar. E porque achei que você merecia saber. Saber o quê? Que ele ainda pensa em você todos os dias, que ele não se arrepende de ter te conhecido e que está tentando respeitar seu espaço, mesmo que isso esteja destruindo ele por dentro. Chloe cruzou os braços na defensiva. Ele teve tempo para me contar a verdade antes. Não teve. Agora que tudo está às claras, ele desaparece. Ele não desapareceu, Chloe. Ele está tentando reconstruir tudo o que perdeu. Não só a empresa, mas a confiança, o senso de si mesmo. Ele achou que voltar agora seria egoísmo. Ele disse, você merece decidir por si mesma. Chloe sentiu um aperto no peito. Parte dela queria ouvir aquelas palavras. Parte dela odiava o quanto elas ainda a afetavam. Por que você está me contando isso? Porque eu vi quem ele se tornou quando você entrou na vida dele. Eu vi quem ele voltou a ser quando você se foi. Nunca vi Jacob tão humano e tão quebrado ao mesmo tempo. Laura entregou a Chloe um pequeno envelope. Ele me pediu para te entregar isso caso você estivesse aberta a isso. É um convite, um evento da fundação da nossa família. É amanhã. Ele não sabe que eu estou te convidando, mas ele vai estar lá. E talvez vocês precisem se ver de novo, mesmo que nada seja dito. Chloe ficou parada, sem saber o que fazer. Quando levantou o olhar, Laura já havia ido embora. Naquela noite, Chloe ficou horas encarando o envelope sobre a mesa. Pegava, largava, andava pelo apartamento como se cada passo fosse parte de um debate interno. Ela não sabia se estava pronta para vê-lo, não sabia se conseguiria suportar vê-lo e fingir que não sentia nada. Mas uma parte dela também sabia que não ver Jacob poderia doer ainda mais. O salão da Fundação Smith era elegante, porém discreto, um lugar onde as pessoas falavam sobre investimentos, caridade e causas sociais. Chloe entrou vestindo um vestido simples, mas bonito, mantendo um perfil baixo entre os convidados. Muitos comentavam sobre o retorno de Jacob ao mundo dos negócios. Alguns o chamavam de gênio, outros de imprudente. Todos falavam sobre seu desaparecimento como se fosse o roteiro de um filme, mas Chloe só ouvia pela metade enquanto vasculhava o salão com o olhar. Então o viu, do outro lado da sala, em um terno escuro conversando com dois empresários. Parecia mais magro, com olheiras profundas, mas mantinha-se ereto. Ele ainda era ele. Jacob. Ela desviou o olhar imediatamente. O coração disparou, mas ela manteve a compostura. Caminhou até a mesa de aperitivos e fingiu decidir entre os queijos. E então ouviu. Você veio. Virou-se lentamente e lá estava ele, parado, tenso, esperando uma resposta. Eu não tinha certeza se viria, até ver o convite. Foi sua irmã, não foi? Ela disse. Você não me perguntou. E ela não sabia que acabaria vindo até mim. Jacob assentiu. Eu não perguntei. Achei que você precisava de espaço. Então, por que está aqui?
porque esse evento importa para a imagem da empresa, mas também porque uma parte de mim ainda espera te ver, onde quer que eu vá. Silêncio. Chloe suspirou. Você poderia ter me contado antes. Não seu nome, nem o dinheiro, mas a verdade. Eu sei. E mesmo depois de tudo, você me deixou ir embora. Você não tentou voltar. Tentar teria significado insistir. E depois de tudo o que aconteceu, eu não queria entrar em algo que ainda era seu. Eu teria escutado, disse ela, a voz trêmula. Eu estava com raiva. Mas não foi o fim. Ainda não sei se é. Jacob respirou fundo. Não vim aqui para pedir desculpas de novo, ou implorar por outra chance. Só vim dizer que, mesmo que você não queira mais nada, sou grato por tudo. Você me devolveu a parte de mim que eu tinha perdido em tudo isso. Antes das máscaras, dos contratos, dos números, você me lembrou como é ser alguém comum e amar como um homem comum. Chloe ficou em silêncio. Uma lágrima solitária caiu sem que ela percebesse. Ainda dói, disse. Mas também lembro do jeito que você me olhou quando eu adormeci no sofá. E coisas assim são difíceis de esquecer. Jacob deu um pequeno sorriso, triste, mas sincero. Talvez só precisemos de mais tempo. Talvez, ela respondeu. Você ainda tem o anel? Ele perguntou, sem encará-la diretamente. Ela hesitou, depois levantou a mão lentamente, mostrando o anel no dedo. Tentei tirar, mas algo em mim não deixou. Então vou esperar. O tempo que for preciso. Chloe olhou por um longo momento. Havia 1000 coisas que queria dizer, 1000 que queria sentir, mas nenhuma parecia suficiente para explicar tudo. Jacob, ela começou, não é só sobre o que aconteceu. É sobre como lidamos com tudo daqui para frente. Eu não quero mais mentiras. E não quero continuar fugindo. Eles ficaram ali por mais um tempo, cercados pelos sons suaves da festa elegante. Sem promessas, sem certezas, apenas duas pessoas que, depois de tudo que passaram, finalmente começavam a entender que talvez ainda houvesse um caminho, mesmo que longo e tortuoso. Nos dias que se seguiram, Chloe voltou à sua rotina, mas agora algo era diferente. Uma breve troca de mensagens, um bom dia de Jacob, um boa noite dela, pequenos passos, sem pressão. Às vezes ele aparecia com um café do lado de fora do restaurante. Nunca pedia para entrar, apenas entregava o café e sorria. Ela agradecia, e então passou o dia inteiro pensando nisso. Numa noite, ele lhe enviou uma mensagem. Ontem à noite sonhei com o dia em que você me levou para conhecer sua avó. Só queria que ela soubesse que eu não estava fingindo, que foi a primeira vez em muito tempo que realmente me senti parte de algo real. Chloe respondeu apenas com um emoji de coração. Ainda era cedo demais para um recomeço, mas não era tarde para se reconectar. E talvez isso fosse o que mais importava naquele momento. Amanhã começou diferente. Chloe estava arrumando os talheres no restaurante quando ouviu um burburinho na área de refeições. Clientes se inclinavam sobre as mesas, olhos fixos na TV no canto. O volume estava baixo, mas as imagens falavam por si só. Na tela, uma coletiva de imprensa. E no centro dela, Jacob. O coração de Chloe disparou. Ela largou os talheres e foi até o balcão para ter uma visão melhor. Jacob estava ali, em um terno cinza, cercado por microfones e câmeras. Mas não parecia nervoso. Sua expressão era firme, confiante e seus olhos mais claros do que nunca. Ela aumentou o volume discretamente. Hoje estou aqui para apresentar ao público e às autoridades todas as provas reunidas durante 2 meses de investigação silenciosa, disse, olhando diretamente para os repórteres. Provas que mostram claramente a tentativa de desvio e fraude por parte do meu ex-sócio, Marcos Ramírez. Um burburinho percorreu a sala de imprensa. Enquanto estive ausente, muitas coisas foram ditas, acusações foram feitas. Algumas pessoas acreditaram que eu havia fugido.
Outras pensaram que eu havia perdido a razão. Mas tudo o que fiz foi desaparecer para finalmente ver o que ninguém me deixava ver. Jacob se virou para a mesa à sua frente, cheia de documentos, registros bancários, imagens de segurança e gravações. Isso é o que restou de uma amizade que durou mais de 15 anos, mas também é a base da verdade que prometi revelar. A empresa que construí com meu pai não vai cair por causa da ganância de um homem. E, acima de tudo, não vou mais ficar em silêncio. A transmissão cortou para os repórteres comentando o caso, mas Chloe não ouvia mais nada. Ela ficou ali, paralisada, com o coração em turbilhão, orgulho, surpresa e uma dor que ainda persistia lá no fundo. Ela conhecia aquele homem, o homem que não fugiu, que enfrentou tudo, que protegeu e que, apesar de tudo, ainda era o mesmo Jacob que lavava a louça com ela às 2 da manhã. Voltou ao trabalho, mas o dia parecia passar em câmera lenta. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope sob a porta. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de tocar o papel. Talvez eu tenha feito tudo na ordem errada. Primeiro menti, depois fugi, depois tentei consertar. Mas agora tudo o que quero é me explicar de verdade. Não como empresário, mas como homem. Posso te encontrar no nosso lugar amanhã às 16 horas? Se você não vier, vou entender. Mas se vier, prometo não fugir de novo. J. Chloe dobrou cuidadosamente o bilhete e o colocou sobre a mesa. Respirou fundo. Sabia que aquele encontro era inevitável, mas agora, mais do que nunca, queria saber qual versão de Jacob encontraria ali. O nosso lugar era a calçada, o exato ponto onde tudo começou, onde ela lhe deu comida pela primeira vez, onde o viu de um jeito que ninguém mais parecia ver. Chloe chegou 5 minutos antes do combinado. Estava nervosa, inquieta. Uma parte dela queria fugir, outra queria ficar ali para sempre. Jacob já estava lá, mas não como antes, sentado no mesmo lugar, vestindo jeans escuros, camiseta simples, sem disfarces. Ele não fingia ser outra pessoa. Era apenas ele. Jacob. Ela se aproximou silenciosamente. Ele se levantou. Você veio? Vim. Eles se olharam por alguns segundos. O tempo parecia se curvar ao redor deles. Você vai sentar comigo? Ele perguntou. Chloe hesitou. Depois sentou-se ao lado dele na calçada. Igual antes. Igual sempre. Você assistiu à coletiva? Ele perguntou. Assisti. E fez o que disse que faria. Sei o quanto isso deve ter custado a você. Jacob baixou os olhos. Perdi muitos amigos, patrocinadores, mas recuperei o que realmente importa. Meu nome e a chance de recomeçar, mesmo que sozinho. Você não está mais sozinho, Jacob, ela disse suavemente. Mesmo quando te pedi para ir embora, você nunca saiu dos meus pensamentos, nem por um dia. Ele a olhou, surpreso com sua sinceridade. Nunca te pedi perdão porque não sabia se merecia. Mas agora acho que preciso te pedir uma coisa. O quê? Me deixar tentar de novo, desde o começo. Sem contratos, sem promessas loucas, só eu com você. E se eu ainda estiver com medo? Então teremos medo juntos. Os olhos de Chloe se encheram de lágrimas. Ela olhou para a calçada, depois para o céu. Eu não sei como isso vai acabar, Jacob. Não tenho as respostas. Nem eu. Mas se você quiser caminhar ao meu lado, estou disposto a descobrir. Ele sorriu, um sorriso que ela não via há semanas, um sorriso de alívio. Não esperava ouvir isso, mas sonhei com isso todos os dias. Chloe também sorriu, ainda um pouco tímida. Eu ainda quero respostas. Você sabe que não vou fingir que confio em você completamente, mas acho que quando você desapareceu, levou um pedaço de mim junto. Eu nunca quis tirar nada de você. Só queria te proteger da minha bagunça. Então agora me deixa entrar nela e vamos lidar com essa bagunça juntos. Fechado? Sem contratos? Ela estendeu a mão. Ele a segurou.
As mãos se encontraram firmes, como uma promessa silenciosa, e naquele momento nenhum dos dois disse uma palavra, porque tudo já havia sido dito. Nos dias que se seguiram, começaram a se ver com mais frequência, sempre em lugares simples, cafés tranquilos, caminhadas curtas, bancos de parque. Falavam sobre tudo, menos sobre o passado. Jacob não invadia o espaço dela, esperava o tempo dela, e Chloe, pouco a pouco, começou a permitir pequenos gestos, mensagens antes de dormir, uma visita inesperada com flores, um jantar rápido no apartamento que já não parecia tão vazio. Ele não dormia lá, ainda não, mas sua presença voltou, pouco a pouco, como uma música familiar tocando ao fundo. Numa tarde chuvosa, Jacob apareceu com 2 sacolas de compras. "O que é tudo isso?" Chloe perguntou confusa. "Um jantar especial. Prometi que ia aprender a fazer algo além de omeletes." Ela riu. "Preciso ver isso." Passaram a tarde, cozinhando juntos, rindo dos erros, dividindo as tarefas como antes. Mas agora havia algo diferente. Um novo tipo de cuidado, um silêncio confortável. Quando chegou a hora de lavar a louça, ficaram lado a lado na pia, como nos velhos tempos. Chloe estava com sabão até os cotovelos, e a camisa de Jacob estava encharcada. "Isso parece cena de filme", ela disse. "Qual?" ele perguntou rindo. "A parte em que 2 pessoas quase se beijam, mas ainda não estão prontas." Ele fez uma pausa, largou o prato que segurava e olhou para ela. "Eu estou pronto." Chloe sentiu a respiração falhar, mas não recuou. "Então me beije." Ele se inclinou lentamente, sem pressa. Os olhos dela se fecharam, e dessa vez o beijo aconteceu. Gentil, real, sem hesitação. Não era o beijo de um contrato ou de um disfarce. Era um beijo verdadeiro. E quando se separaram, ela ainda tinha os olhos fechados. "Finalmente," ela sussurrou. Ele apoiou a testa na dela. "Você não imagina quantas vezes sonhei com isso." "Eu também." Naquela noite ele não foi embora. E mesmo sem dizerem nada sobre isso, ambos sabiam que aquele era o primeiro passo para algo novo, algo diferente de tudo que já viveram. O silêncio entre eles agora era diferente, cheio de presença, conexão, esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Chloe adormeceu com a sensação de que não estava mais esperando por nada, porque já estava vivendo. O sol da manhã entrou pelas cortinas, iluminando os rostos de Chloe e Jacob. Ela abriu os olhos lentamente, ainda deitada ao lado dele, e por um breve momento esqueceu tudo o que havia acontecido entre eles, todas as mentiras, as partidas, o silêncio. Naquele instante havia apenas paz. Jacob dormia ao seu lado, uma mão estendida entre eles, como se, mesmo dormindo, não quisesse deixá-la ir. Chloe estudou suas feições. Era estranho como ele parecia diferente enquanto dormia, mais vulnerável, mais próximo do homem que ela conhecera na calçada, o homem que aceitara um prato de comida com um sussurro de obrigado, como se aquilo valesse mais que ouro. Ela se inclinou e beijou sua testa suavemente. Jacob abriu os olhos devagar e sorriu, ainda meio sonolento. "Agora sim. Isso é o que eu chamo de bom dia." "Você dormiu bem?" ela perguntou, afastando um fio de cabelo do rosto dele. Como se o mundo tivesse parado. E por um momento, eu desejei que realmente tivesse. Ela se deitou novamente ao lado dele, encarando-o, os rostos próximos. "Ontem à noite pareceu um sonho. Hoje ainda parece. Mas é real. É," ele disse, tocando levemente o rosto dela. "E eu quero que continue assim." Chloe sorriu, mas havia um toque de preocupação nos olhos. Ela se sentou na cama, puxando o cobertor até os ombros. "Estou com medo, Jacob." Ele também se sentou, olhando para ela com cuidado. "De quê?" "De tudo isso. É bom demais para durar. Que agora que finalmente estamos acertando, algo vai aparecer para estragar tudo de novo. Não sei se conseguiria passar por tudo isso outra vez."
Ele segurou a mão dela com delicadeza. Não podemos prever o futuro, mas podemos construir um presente mais forte, devagarinho, sem pressa, sem mentiras. Só preciso que você continue sendo honesta, sempre. Eu prometo. Não sou mais o homem que sentava naquela calçada, e isso é por sua causa. Chloe apoiou a cabeça no ombro dele, e por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas ouvindo a respiração um do outro. Era como se o tempo tivesse desacelerado de propósito para que aquele momento durasse mais. Vamos brincar um pouco? Para quem só lê os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Naquela tarde, Jacó a convidou para sair, mas não para um restaurante chique ou um evento público. Ele queria mostrar algo que fazia parte da sua vida e que ela ainda não conhecia. Vamos dar uma volta, disse ele com um sorriso misterioso. Chloe entrou no carro e se deixou levar pelo passeio. A estrada era tranquila, ladeada por árvores e aos poucos se abriu para uma área mais isolada, longe da cidade. Depois de quase uma hora, chegaram a uma casa antiga no campo. Simples, rústica, mas bem cuidada. Onde estamos? Aqui meu pai costumava me trazer quando eu precisava clarear a mente. Depois que ele faleceu, venho aqui sempre que as coisas ficam barulhentas demais. Chloe saiu do carro e olhou ao redor. Havia um pequeno lago nos fundos, uma varanda com uma rede e o som distante dos pássaros. É lindo. É real, ele disse, caminhando em direção à varanda. Igual a nós. Ela o seguiu, curiosa. Dentro da casa, tudo era simples. Livros antigos, pinturas de paisagens, uma lareira e um sofá de couro gasto. Chloe passou os dedos por uma moldura com uma foto de Jacob adolescente ao lado de um homem mais velho. Seu pai? Sim. Ele me ensinou que dinheiro compra quase tudo, menos caráter. Passei anos tentando provar que ele estava errado, até perceber que ele sempre esteve certo. Ele aprovaria o que você está tentando fazer agora? Espero que sim. Sei que ele teria adorado você. Chloe sorriu, tocada. E você? Você me ama? Jacob se aproximou, ficando a poucos centímetros do rosto dela. Acho que estou começando a amar. Ela arregalou os olhos, surpresa com a resposta direta dele. Jacob não estava mais se escondendo. Não recuava. Ela, por outro lado, sentia o coração bater mais rápido do que deveria. Comecei, sim, e isso me assusta mais do que qualquer golpe que já levei na vida. Ela respirou fundo. Acho que estamos quites. Passaram o resto da tarde na varanda. Jacob fez café numa cafeteira antiga, que pertencia ao pai dele. Chloe se enrolou numa manta, e os dois ficaram em silêncio, observando o céu refletido no lago. Eu precisava disso, disse ela, segurando a xícara nas mãos. Eu também. Você já pensou em deixar tudo para trás? Simplesmente desaparecer? Muitas vezes. E? Percebi que fugir é diferente de recomeçar. Fugir é deixar tudo para trás. Recomeçar é escolher onde ficar. Chloe o olhou. E você escolheu ficar. Onde você estiver é onde eu estarei. Ela sorriu. Isso também é um pouco assustador. As melhores coisas geralmente são. No caminho de volta para a cidade, o silêncio entre eles era reconfortante. Mas Chloe sabia que o que sentia não era mais só afeição. Era algo mais profundo, mais presente, mais necessário. E, ao mesmo tempo, ainda estava sendo construído. Jacob, por sua vez, dirigia com um olhar calmo, tão diferente do homem tenso que fora nos últimos meses. Ele estava em paz, e parte disso era por causa dela. Alguns dias depois, Jacob apareceu na porta do restaurante de Chloe. Ele tinha uma expressão diferente, sério, mas também um pouco ansioso. Posso falar com você por 5 minutos? Ela pediu um momento à gerente e saiu com ele para a calçada. O que está acontecendo?
fui convidado para dar uma palestra sobre reconstrução de reputações no mundo dos negócios. Será numa universidade, e eu gostaria que você fosse comigo. Por quê? Porque você faz parte da minha história. E porque quero que o mundo veja a mulher que me ajudou a me encontrar de novo. Chloe sorriu surpresa. Isso é muito simbólico. Você está ficando sentimental, Jacob. Isso é culpa sua. Ela o olhou pensativa. Tudo bem, eu vou. No dia da palestra, Chloe foi com ele ao auditório. Jacob subiu ao palco, pegou o microfone e começou a falar com confiança. Por anos acreditei que meu sucesso era encontrar meu valor. E quando perdi tudo, inclusive minha identidade, percebi que o que realmente importa não é o que temos, mas quem ainda está ao nosso lado quando não temos mais nada. Ele fez uma pausa e olhou discretamente para onde Chloe estava sentada. E nesse vazio, encontrei alguém que me lembrou quem eu era, que me viu mesmo quando eu não tinha nada a mostrar. Alguém que me ofereceu um prato de comida e uma segunda chance. Chloe sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Essa pessoa não é apenas parte da minha história. Ela é a razão. Estou aqui hoje. Aplausos. Muitos aplausos. E naquele momento, ela soube que algo realmente havia mudado. Jacob não era mais um segredo ou uma ferida. Ele era um novo começo. Após o evento, caminharam juntos até o estacionamento. Eu falei demais? Ele perguntou brincando. Você disse exatamente o que precisava ser dito, e acho que finalmente entendi como você se sente. E como você se sente? Ela parou, respirou fundo e olhou nos olhos dele. Que talvez eu também esteja começando a me apaixonar por você. Jacob se aproximou, tocando suavemente o rosto dela com as duas mãos. Então, no fim, todo aquele caos valeu a pena? Cada segundo. Eles se beijaram ali mesmo, entre os carros, sem medo, porque agora não havia mais nada a esconder. Os dias que se seguiram à palestra foram diferentes de tudo que Chloe já havia vivido. Não pelo que acontecia ao redor dela, mas pelo que acontecia dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela acordava com paz no coração. Não a ausência de problemas, mas a presença de algo que a ajudava a enfrentar cada pequeno desafio com mais leveza. Jacob. Eles não colocaram rótulos no que tinham, não fizeram promessas, mas suas ações falavam por si só. As mensagens de bom dia, os jantares espontâneos na cozinha pequena, as caminhadas sem rumo à noite. Tudo era sutil e incrivelmente real. Chloe sabia que estava se apaixonando. Não pelo homem que aparecia nas notícias ou pelo bilionário CEO, mas pelo homem que ria quando errava uma receita, que lembrava como ela gostava do café, que ouvia em silêncio quando ela precisava falar. Jacob também havia mudado. A ansiedade que o acompanhava, o olhar tenso e alerta, deram lugar a uma presença mais calma e firme, como se ele finalmente tivesse voltado a ser quem era antes de tudo, antes da pressão, da ambição esmagadora, do desaparecimento. Naquela noite, enquanto lavavam a louça juntos, Chloe virou-se e perguntou: Você acha que nos conheceríamos se nada disso tivesse acontecido? Se eu não tivesse te visto naquela calçada naquele dia? Jacob enxugou as mãos na toalha e pensou por um momento. Acho que não. E isso te assusta? Sim. Por quê? Porque isso significa que eu teria que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ela o olhou. Às vezes é assim. Só enxergamos claramente quando não há mais nada a que nos agarrar. E você foi o que restou. Ele deu um meio sorriso. E também o que ficou. Ela riu. Isso soa romântico e trágico ao mesmo tempo. Essa era a ideia. Algumas semanas depois, Chloe recebeu uma mensagem inesperada de Jacob. Posso te levar a um lugar amanhã? Não é longe, mas é importante. Ela respondeu com um sim, quase automático, curiosa sobre o mistério. Na manhã seguinte, ele apareceu na porta dela com um buquê simples.
Flores do campo amarradas com um pedaço de tecido vermelho. Nada de especial. Só achei que combinava com você, disse, entregando as flores com um sorriso tímido. Simples e lindo, ela brincou. Exatamente. Dirigiram por uma estrada de terra até chegarem a um lugar que Chloe não reconheceu. Um campo aberto com uma vista ampla das montanhas ao longe. O vento era forte e o céu, claro e azul. No meio do campo, uma estrutura de madeira estava sendo construída. Algumas pessoas trabalhavam com tábuas, estacas, medindo, cortando, martelando. O que é isso? Chloe perguntou saindo do carro. O começo de um dos meus novos projetos sociais. Uma casa de apoio para famílias em situação de rua. Ela ficou em silêncio, absorvendo tudo. Prometi usar tudo que passei para fazer algo significativo. Não só para limpar meu nome, mas para realmente recomeçar. E esse é o primeiro passo. É lindo. Ainda não, mas vai ser. E quero que você volte aqui comigo um dia, quando estiver pronto. Quero que veja o quanto você mudou a forma como eu vejo o mundo. Os olhos de Chloe se encheram de lágrimas. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Ficaram ali, quietos, observando o trabalho em andamento, o cabelo dela esvoaçando ao vento, o sol aquecendo seus ombros. Então o rosto de Jacob ficou sério. Tenho pensado muito em como fechar esse capítulo, como passar do recomeço para o novo. Ela o olhou curiosa, e ele tirou do bolso um pequeno envelope branco com o nome dela escrito à mão. Abra quando estiver sozinha. Horas depois, em casa, Chloe sentou-se à mesa da cozinha e abriu o envelope. Dentro, uma carta. Chloe, se você está lendo isso é porque eu não consegui dizer em voz alta. Porque ainda perco o fôlego quando você me olha assim. Quando sentei naquela calçada meses atrás, pensei que tinha perdido tudo. Mas o universo me mostrou. Eu não tinha perdido o que realmente importava, só ainda não tinha encontrado. E então você apareceu, com um gesto simples, com olhos que me viram de um jeito que ninguém jamais viu. E eu mudei. E eu cresci. E me apaixonei. Não pelo que você fez, mas por quem você é. E agora quero te pedir uma coisa. Não para fugir comigo, mas para ficar, para construir. Não uma história perfeita, mas uma verdadeira. Um passo de cada vez, com amor, com verdade, com você. Se você disser sim, me encontre no terraço do hotel amanhã às 18 horas. Eu estarei lá, sempre. No horário combinado, Chloe subiu as escadas do hotel com o coração acelerado. Quando chegou ao terraço, encontrou o espaço decorado com luzes suaves, pequenas velas e pétalas espalhadas pelo chão. Jacob estava de costas para ela, observando o pôr do sol. Ela se aproximou devagar. Bonito demais para ser coincidência, disse, referindo-se ao céu laranja que pintava o horizonte. Ele se virou. Você veio? Claro que sim. Jacob tirou do bolso uma caixinha pequena e a abriu lentamente. Não estou aqui para repetir promessas. Estou aqui para fazer apenas uma. Que tudo que vier a seguir será melhor do que tudo que já passou. Porque agora é com você. Por você. Por sua causa. Chloe sentiu as lágrimas caírem, mas não disse uma palavra. Apenas estendeu a mão. Ele colocou o anel em seu dedo com delicadeza. É um sim? Ele perguntou. É um finalmente. Eles se abraçaram. E ali, sob o céu iluminado, no silêncio e nos sorrisos, um novo capítulo começou. 3 meses depois, o casamento aconteceu no quintal da Margot. Nada luxuoso, mas cheio de significado. Chloe usava um vestido leve com renda delicada e o cabelo solto. Jacob esperava no altar, sorrindo, os olhos cheios de emoção. Durante os votos, ele disse: Já fui milionário, mendigo, acusado e inocentado, mas nada disso me define. Você me ensinou que o amor não é um plano. É uma escolha diária, e eu escolho você. Hoje e amanhã, mesmo que tudo desmorone de novo. Chloe tentou não chorar, mas não conseguiu segurar.
Passei anos pensando que precisava de alguém para me salvar. E então você apareceu, não como um herói, mas como um ser humano. E por isso escolho caminhar ao seu lado, enfrentar o caos e também a paz. Eles se beijaram enquanto amigos, família e até antigos colegas do restaurante aplaudiam mais alto que todos. Na recepção, a avó de Chloe chamou os dois para perto. Agora posso descansar em paz. Vi minha menina se casar e com um homem bom. Vocês têm muitos anos pela frente, minha querida. Chloe beijou a testa da avó. Não importa quanto tempo eu tenha. Meu coração está em paz. Jacob segurou a mão dela. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Eu reconheci seus olhos, e olhos não mentem. Na última dança da noite, Chloe e Jacob estavam descalços, girando lentamente sob as luzes do jardim. Sabe o que eu mais amo em você? Ela perguntou. Meu charme? Sua persistência em ficar, tentar me amar do seu jeito, mesmo quando parecia impossível. Só consegui porque você me viu antes de qualquer outra pessoa. Ela parou de dançar e o olhou com intensidade. Porque você sempre foi visível para mim. Ele a beijou e o mundo desapareceu por alguns segundos. Ali, naquele jardim, sem nada mais a provar, eles finalmente entenderam. Não era o passado que os definia. Era o que construíram juntos a partir dele. O que você achou da história de Chloe e Jacob? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Qual nota você daria? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.